Cristiane Magalhães, doutora ênfase em BIM, consultora em implementação BIM, especialista em desenvolvimento de portfólio BIM da Firjan Senai. João Drailich, falei certo? Arquiteto urbanista, pesquisador em tecnologia de modelagem digital e hoje consultor da Solari. Amanda Crespo, da Amanda Crespo Arquitetura, gestora em inovação, né? E do escritório Amanda Crespo Arquitetura. Vamos dar início, então, à nossa primeira mesa de migração digital. A ideia é tomar de assalto a tecnologia para facilitar e viabilizar nossos processos dentro do escritório. Não devemos temer as mudanças tecnológicas, elas precisam ser incorporadas, elas precisam ser nossas precursoras no processo. Então, damos abertura à mesa com a palavra Cristiane. Acho que a ordem é Cristiane, João, Gabriel e Amado. Bom dia a todos. Eu tenho uma pequena apresentação. Como é que a gente faz? Eu venho para cá, na base? Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer a presença aqui junto com vocês. São alguns anos já na área de arquitetura, voltado muito para a parte de tecnologias construtivas e processos. Eu trabalho com isso já há alguns anos. E ter recebido esse convite para estar com os colegas aqui no CAL, falando para o público sobre transformação digital, no recorte específico de BIM, é uma satisfação. Me coloco desde já à disposição para o que vocês precisarem. Trouxe uma apresentação que vou tentar fazer bem rápida, tem muitos slides, mas eu tentei cobrir desde um olhar de transformação digital até o que fosse BIM efetivamente, mas não BIM enquanto tecnologia ou software, como isso é vendido muitas vezes, e algumas aplicações práticas dadas por demanda legal, que aí são ações que, para nós arquitetos, arquiteto urbanista, isso tem sido efetivamente necessário e vai ser preciso para a nossa atuação nos próximos anos. Não tem mandar, a gente pula. Não. Obrigada. Vamos levantar, que a gente consegue falar aqui mais diretamente. Pronto. Pode passar o primeiro fórum, né? A agenda para aqui vai se trabalhar transformação digital e panorama nacional. O BIM com fundamentos e fluxos. Então, eu preferi, para além de só falar de transformação digital, entrar um pouco mais no que fosse isso, no que a gente está dizendo que seja BIM. Porque eu brinco que BIM hoje em dia parece assim, né? Eu já ouvi falar, mas nunca trabalhei. Todo mundo fala que sabe, mas de verdade, o que é isso? E aí, dependendo do fórum que a gente esteja, falar que não sabe o que é quase uma vergonha. Mas se você não fala que não sabe, você não entende o que seja, para realmente implementar e fazer uso disso. Então, eu trouxe um pouquinho mais aqui, uma parte mais técnica com BIM, com fundamentos e fluxos, e uma apresentação do programa Rio Construção BIM, que é o que a gente tem feito na Firjan para atender a indústria, o mercado e o poder público. E aí isso está aberto com vocês, a gente está numa parceria forte com o CAL, que começou no ano passado, mas a gente não conseguiu ainda viabilizar, mas ela está sendo tratada nos jurídicos para que vocês tenham descontos, vocês que são do CAL, descontos específicos das ações de Firjan, mas isso também vai ser promovido pelo próprio CAL, diretamente pelos associados do CAL. Por favor. Então, somos a Firjan. Vamos passar. O que é a Firjan? É uma entidade aí que ela é tida com 4 outras entidades juntas, em que o Senai é o nosso braço técnico, nosso braço operacional, em que a gente fala de cursos, formação profissional e formação de ponta, para as áreas de técnico e edificações, dentro de construção civil e energias renováveis. A gente tem essa formação hoje, uma formação técnica. O SESI, ele faz o apoio para a parte toda de cultura, de educação, de lazer, uma educação básica para esses funcionários da indústria. O IEL, ele pretende ser, ele é uma instituição da Firjan, que ele é voltada para executivos, ele é voltado para cursos de alto valor agregado, para escritórios de arquitetura, para construtoras, para as diversas indústrias, mas no olhar de gestão, não no olhar tão técnico. E o CIRG, por exemplo, é para instituições, inclusive vocês, que não fazem parte do CBO de indústria, mas querem se associar à Firjan eventualmente para poder ter acesso a uma série de benefícios. Então, o CIRG é um caminho de associação, que não é para uma indústria diretamente, mas os associados acabam tendo essa interface pela Firjan, e nós, como parceiros do CAL, vocês também têm todo o desdobramento dados para essas parcerias. Por favor.
Eu sou Cristiane, eu trabalho com BIM em transformação digital. Finalizei agora um doutorado, tem 5 meses, fresquinho, em transformação digital e BIM pelo PROARC, UFRJ. E eu brinco que eu sou um ser esquisito, porque eu estou no mercado, mas eu estou na academia e eu também sou pesquisadora. Então, eu vivo nessa interface de entrega para mercado, produtos de alto valor agregado, mas que tenham realmente valor, que não seja uma pesquisa sem ser uma pesquisa aplicada. E nisso eu faço parte dessa pesquisa do BIM Excellence, que é um grupo internacional que vê toda a questão de BIM no mundo, né? Porque BIM não é um tema do Rio, da arquitetura, do CAL. É um tema da transformação digital para o nosso setor da construção, que é o nosso setor produtivo. Professora de pós, e pela Firjan eu atuo hoje no BIM Fórum Brasil, que é uma entidade também nacional, que está visualizando aí como a gente consegue fazer uso desse processo, que BIM é um processo, uma metodologia, habilitadora de tecnologia para arquitetura e engenharia. BIM não se pretende substituir, eu vejo assim, arquiteto BIM, engenheiro BIM. Eu penso, o que é isso? Antes de BIM, nós somos arquitetos, nós somos engenheiros. E aí essas tecnologias habilitadoras, elas vêm para poder a gente estar no estado da arte em que a gente trabalha. Então, assim, não é confundir. Então, o BIM Fórum está nesse sentido, mas com esse olhar profissional. Pode passar, por favor. E aí, para ser bem rapidinho, falar um pouquinho da transformação digital. Deixa eu ficar de cá, que eu acho que vou conseguir falar melhor com ela. Pronto, obrigada. Quer ficar mais direto, senão ela de costas, a gente vai ficar o tempo todo sem conseguir fazer esse direcionamento. Pode passar, por favor. Então, assim, a gente está num período de redesenho e desmaterialização de processos estabelecidos. Tá? A gente vê ali uma série de aplicativos, mas em 2007, quando foi lançado lá o touchscreen, já tem bastante tempo, era assim, sua vida no seu bolso. Tá, sua vida no seu bolso, mas para quê? Se é uma tela, um Black Mirror, que não dá para fazer nada, que a gente usava o telefone só para ligar. Só que ao longo desse tempo, a gente faz tudo com o telefone. Nossas relações com os aplicativos, com a comunicação, com o que a gente compra, como a gente se diverte, hoje em dia realmente é o telefone no nosso bolso. E isso para a nossa atuação pessoa física. Como é que isso está para a nossa atuação profissional? Uma transformação que está no nosso bolso, está na nossa frente, mas às vezes, quando está falando da nossa atuação profissional, a gente fala, não é agora não, isso é daqui a pouco, para que isso? Só que a coisa acontece. Por favor. Esses dispositivos, que primeiro vêm com redes sociais, eles foram basicamente um treinamento para essa questão do que a gente está falando agora, que é metaverso, né? Porque a coisa acelerou tanto que não é mais só aplicativo rede social, é metaverso, agora inteligência artificial com ChatGPT, pandemia fez tudo acelerar mais ainda. Então, isso é como se fossem também habilitadoras para o que a gente diz de metaverso, e esses dispositivos acelerando e agudizando essa dualidade entre o real e o virtual. No nosso setor, que é a construção civil, que nós como arquitetos e engenheiros, a gente tem todo um olhar, né, de que o nosso setor, dentro dos setores industriais, ele tem uma produtividade muito baixa. Ele vem ainda ali com muita coisa na produção convencional e racional. A gente não tem processos industrializados estabelecidos, a gente não tem a cooperação da cadeia, da própria questão da cadeia dos profissionais. E a gente tem uma transformação digital e BIM falando assim, olha só, não são só esses desafios, também tem o desafio da transformação digital. Então, isso vem para poder acelerar o posicionamento diante dos próximos 5, 10 anos do que é fazer arquitetura, do que é a nossa atuação das novas skills. E não é daqui a pouco, porque a gente vê nessa brincadeira aí de metaverso agora, dentro do metaverso, terreno do metaverso é vendido por milhões, você tem toda a parte do digital muito conectado com o que é real. Só que nossa atuação profissional, não tem que pensar só em metaverso, eu tenho que pensar o seguinte, o meu na escala 1:1 tem que funcionar. Eu tenho que, lá no metaverso não tem regras, mas nós temos. Então, a complexidade para nós arquitetos, que vamos trabalhar com tecnologias habilitadoras, ela é mais forte, porque não é só o virtual. Então, essa digitalização, ela não é sobre etapas menores, sobre a gente digitalizar alguma coisa, passar de um item que era papel para um item que vai estar fixo no PDF digital. Ele é um processo, ela é uma mudança e envolve políticas, processos, pessoas e tecnologias. Num setor, que aí eu volto para o nosso setor, porque se no meu telefone eu compro comida
pelo iFood ou por outro aplicativo qualquer, Uber Eats. Na minha profissão, a coisa também muda, porque é o meu negócio, é o que me traz renda. Só que o nosso setor ali embaixo, ó, tá vendo? É o setor que, dentre os setores industriais, é o que tem menor investimento em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia da informação. Isso acontece o quê? Oceano azul e oceano vermelho. Vermelho porque, sim, é baixo, pronta, default. E azul por quê? Porque tem oportunidade. Então, assim, como que a gente se posiciona no mercado que tem uma série de oportunidades e que a gente pode realmente fazer virar a chave e colocar o arquiteto como protagonista? Porque é construir virtualmente. É a gente voltar para o potencial de construir que nos foi tirado, não tirado de forma abrupta, mas numa lógica, muitas vezes, a gente vai para dentro do objeto arquitetônico, não necessariamente na construção virtual. E a transformação habilita isso novamente no universo que, ainda que seja digital, ele traz esse protagonismo para o arquiteto que tem visão sistêmica do processo. Então, assim, né, metaverso, mundos, indústria, avatar, interoperabilidade, é tanta coisa falando, só que a gente não pode estar alheio a isso na arquitetura. Nós somos produtores do espaço. Tá? E nesse sentido, o nosso setor de construção também ele é um dos mais fragmentados, ali no meio, estão vendo? Aquela coisa esparsa ali. Por quê? A cadeia produtiva é grande, é alta, a gente tem muitas conexões, muitas informações, a natureza dele é diversa. Diferente, por exemplo, de financeiro, que é coeso, diferente de manufatura, de softwares que as interações são feitas de forma mais direta. Então a gente se pergunta, né, será que BIM, o Build Information Modeling, seria capaz de apoiar nessa integração de um setor que é naturalmente fragmentado e que ele precisa trabalhar com colaboração e continuidade das ações? E aí que a gente fala de BIM, né? BIM, como um conjunto, vejam só, nas mesmas definições da digitalização. Conjunto de políticas, processos, tecnologias e pessoas que geram uma metodologia para gerenciar os dados digitais essenciais do projeto e da construção ao longo do ciclo de vida do empreendimento. A gente não está falando de software, está falando de hardware. Está falando de processos de mudança. Fazendo analogia com o telefone, eu tenho um telefone ali e tem outro que está com o guia aqui do lado. Um tem a câmera boa, ficou com ele para tirar foto, para a gente poder postar depois na rede social. O outro é mais antigo, está a minha vida. Mas a escolha do aparelho, da tecnologia, é em função do fim do uso que eu vou dar a ele. Então, eu como arquiteto tenho que entender que políticas são essas que estão promovendo o BIM? Existem? Contexto. Que processos são esses se eu for trabalhar com BIM? Na minha atuação profissional. Porque se eu hoje não trabalho fazendo interiores ou projetando arquitetura, e trabalho com orçamento, por exemplo, por que em BIM eu vou ter que começar aprendendo a fazer projetos de interiores que não é minha praia? Existem processos de BIM que são voltados para orçamento, para planejamento, para nossa atuação profissional enquanto arquitetos. Não para o que seja um BIM tecnologia. Por quê? Eu vou tirar foto com o telefone, qualquer um dos dois. Eu preciso do telefone para tirar foto. Então, eu preciso da tecnologia para trabalhar com BIM. Mas BIM não é tecnologia. Uma das vertentes de BIM é utilizar tecnologia. Que tecnologia a gente pode falar de hardware e softwares? Quais? Milhões. Como eu sei? Complexo, mas a gente consegue resolver. Tá? E pessoas, que é o centro de tudo. Se eu não troco, se eu não aprendo, se eu não sei o que é, eu não me capacito, como o professor Pablo falou, como é que eu sei até emitir opinião a respeito do que está sendo dito por aí? Então, eu estou no centro como pessoa, enquanto profissional, nesse processo de transformação digital. Então, pode passar esse olhar, né, macro, e dizendo que BIM, ele é mundial, tá, gente? Hoje existem 3 grandes hubs tratando o tema de BIM e transformação digital para o setor da construção, que é o hub europeu, asiático e latino-americano, dos quais nós, como Brasil, estamos inseridos. Nós temos a estratégia BIM-BR e hoje a gente tem o BIM Fórum Brasil. Então, no contexto mundial, o Brasil já é visto como um player importante na linha de políticas em relação a BIM, olhando de cima para baixo. BIM tem 3 escalas. A macro escala, que é quando eu tenho decretos, portarias e tenho fomento nos países para ajudar o setor produtivo a implementar BIM.
Mesoescala é o que a gente está fazendo aqui. É uma palestra que a gente faz, é uma palestra de alguém que vocês escutam e falam, caraca, fechou, conectei. É o que o CAL está fazendo ali, é o que o CREA faz, a CEBIC, a Firjan, as universidades, o BIM-Fórum Brasil, é disseminar o tema. Isso é a mesoescala, é quando a gente tem uma noção e fala assim, eu achei que era, mas não era bem aquilo. Isso é meso. E a microescala, seja ela para poder público, para academia ou para mercado, é aquela escala que eu vou botar a mão na massa. Eu vou decidir o meu perfil profissional, vou entender minha trilha, vou me capacitar, vou trabalhar com normas, com implementação, com capacitação para aumento de como é que eu uso, como é o modelo. É quando eu defino que eu vou trabalhar na microescala. E muitas vezes o BIM é reduzido a microescala, e reduzido a tecnologia, e reduzido a software, e reduzido a arquiteto e engenheiro BIM. E aí, para a gente, bate assim, não, sempre fiz assim, já faço de uma forma, para que eu quero isso? Eu sou arquiteto, não preciso disso. Eu não tenho o que fazer, não concordo. Ok, mas existe um contexto que é preciso ser conhecido, e aí tem uma tomada de decisão que, óbvio, nem todo mundo vai querer seguir, e é de direito, mas é uma tomada de decisão com consciência dessa perspectiva, desses movimentos, dos momentos que a gente está. Por favor. E mais uma, por favor. Tem a Lei 1433 agora, pode voltar, por gentileza, que é a lei de licitações, que ela vai ficar vigente, você vai substituir a 8666, agora em 30 de dezembro desse ano, e ela tem um parágrafo que fala uso prioritário de BIM. Se eu sou poder público e eu quero pegar verba da esfera federal, eu tenho que entregar meus projetos em BIM para eu ser atendido de forma mais rápida. Quando o poder público, que é um dos maiores contratantes, ele passa a colocar um parágrafo dizendo BIM no seu conteúdo, ele estimula a cadeia produtiva. A gente estimula toda a parte de poder público, prefeituras, aprovações, licenciamentos. Rebate aonde? Na nossa atuação. Então, já está começando de cima para baixo. Tá? Pode passar. Claro. Isso. A gente pode puxar isso no debate, mas a resposta é que vai ter a gente tem um indutor. Quando a gente tem um indutor, a gente vai tendo as consequências, pode ser que o tempo seja curto, pode ser que seja rápido, mas a gente tem um grande indutor para isso, tá? Então, assim, BIM não é só hoje, tá? Tá lá 2015, a partir de 2015, mas BIM no Brasil começou 2000. E aí, 2015, a gente tem algumas ações já específicas. Eu adianto aqui a estratégia BIM-BR com o decreto 9983, o decreto 10306, que fala exatamente dessas fases e estágios de atuação de BIM, de adoção de BIM. E para vocês, gente, aqui, tem uma pesquisa apoiada pelo CAL e pelo CREA, que é digitalização na arquitetura e urbanismo, em que o CAL-BR foi promotor disso. A gente tem mais de 5.000 respondentes do CAL, mais de 5.000 colegas responderam. E nessa pesquisa, que está no site da estratégia do BIM-Fórum, e provavelmente deve estar no site do CAL, vocês conseguem entender em detalhe barreiras, percepções de respostas de colegas nossos, arquitetos e engenheiros. Foi uma pesquisa com mais de 10.000 respondentes que trazem uma amostra muito robusta para a gente entender essa visão dos nossos colegas profissionais. Aqui, numa visão macro, a gente tem aí diretamente as instituições estão trabalhando com o tema hoje, um panorama Brasil, nacional. Deixa eu só pegar o meu telefone que eu estou marcando tempo. Para passar. O que, 30 minutos? Mais ou menos? Estou em 17. Beleza. Eu vou correndo aqui, vou monitorando o tempo, qualquer coisa a gente trava e tem a coisa para contar, mas eu estou na velocidade 3. Então, aqui a gente tem praticamente uma visão desses atores nacionais que estão trabalhando com BIM, para a gente não se achar solitário ou achar que é alguma coisa fora. Então, tá vendo? Tem indícios que a galera está trabalhando. Galera que eu digo instituições. Pode passar? Então, essa dúvida, né? Onde nós estamos? O que a gente fala de BIM hoje, modelagem tridimensional, simulação e captura de realidade, são ações feitas em 2002 fora do Brasil. A gente está em 2023. A gente tem um delta de 20 anos e lições aprendidas. O bom é que tem lições aprendidas. Mas o que a gente está falando aqui como inovação, vamos fazer, quase que já foi. São exemplos de prédios, construções fora, usando a metodologia. BIM conectado, BIM industrializado.
É o que a gente tem por vir. Esse é um slide de 2018, que na época era BIM na obra, processos digitais com realidade aumentada realidade mista, manufatura digital, IoT, Generative Design, Machine Learning. Coisas que seriam futuro, que já estão aceleradas e que a gente, vez ou outra, ouve falar, principalmente aí com a inteligência artificial, ChatGPT. BIM é information. Information, informação. Informação, inteligência artificial. A gente acelera mais ainda o processo. Tá? Pode passar. Então, lá, só termos para a gente poder para jogar aqui no ar. Volta um bocadinho. Mais um. Construção 4.0. VDC, que é Virtual Design Construction. Generative Design, Digital Twin. Metaverso, Digitization, Datization, Digitalização. Tudo são termos já sendo trabalhados, entendendo BIM como ponta de lança, como o iniciozinho para essa franqueira toda que a gente está falando aqui. Ah, mas eu sou arquiteto. Sou. Tem que saber o que é isso, saber como isso processa no meu dia a dia, a maturidade que eu estou, meus clientes, minha interface, o que eu vou usar disso e começar aos poucos, se eu quiser. Tá? É um movimento internacional e contínuo. Pode pensar. E BIM ser visto em 3 esferas sempre, tá, gente? O que o governo está fazendo, além das escalas, o que o governo está fazendo, como o mercado está se posicionando e como a academia. Porque não tem como mudar processos e metodologias, entendendo que isso é uma metodologia habilitadora, se eu não tenho um ambiente propício para o negócio, se o mercado não está comprando isso, não é aderente à atuação, e você não tem informação. Porque pode estar no mundo inteiro, mas se eu não tenho isso, ok, eu estou acompanhando de fora. Vou deixar como para vocês aqui um portal BIM acadêmico, que é um portal que vocês conseguem acessar uma série de teses, dissertações, artigos, exemplares, então é só um pontinho, né? Pode passar. E aí, vou correr para falar um bocadinho aqui, ó, de fundamentos e fluxos. E vou no rápido aqui, vou com ela aqui no rapidão, ó. CAD, desenho assistido por computador. Pode ir, passando. Tá vendo? Aqui a gente tem lá um modelo, desde processos manuais, passando por, pode passar, a digitalização dos processos manuais, quando a gente vê literalmente o CAD, a calculadora. Na sequência, a gente tem as plantas, então a gente está falando ali desses processos que estão avançando. Modelos tridimensionais, que a gente vai no rapidinho, pode passar, que tem muita confusão do que é um modelo tridimensional com BIM, porque muitas vezes eu acho que o meu modelo tridimensional é o BIM, e aí a gente tem que falar que um D, o ponto 2D é o que a gente já conhece, o 3D é tridimensional, até aí nada demais. Mas o BIM é o 3D com informação. É quando eu coloco informação orientada ao objeto. E aí eu tenho essa informação, pode passar? Olha lá, me dizendo realmente, esses dados, eu consigo realmente trabalhar com essas informações e fazer outras linhas de ação a partir de um modelo BIM que não é uma foto estática de um 3D legal. E aí, com isso, pode passar? Essa informação orientada ao objeto é quando eu chego no meu objeto e eu consigo saber a localização, quanto custa, o fabricante, se ele é construído, se ele é existente, demolido, quanto funcionamento. Uma pop-up que abre para eu preencher dados desse objeto, que quando eu exporto isso como informação, eu cruzo com uma série de outros softwares, isso facilita uma série de ações em função da minha atuação. Se eu trabalho com orçamento, eu tenho todos os dados imputados num objeto que ele nasce tridimensional, eu consigo habilitar planilhas orçamentárias. É automático? Depende, só se eu tiver feito o modelo de forma coerente e imputado os dados. Se eu não fiz coerente, não imputei dados, não tem automatização. O pessoal fala 4D, 5D e 6D. Esquece, tá, gente? 4D era tempo, 5D era custo, 6D era gerenciamento pós-ocupação. Isso são falas antigas do ponto de vista de academia. O mercado, muita gente fala, não, BIM 4D, 5D, 6D. O que a gente fala hoje são usos BIM. Por quê? Já foram mapeados mais de 200 usos BIM. Então, eu teria que falar o seguinte, BIM 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 200D. Então, o que são os usos BIM? É para o que eu vou usar aquilo na minha atuação profissional. Eu trabalho com interiores, então eu quero usar aquilo para fazer o melhor render com um pacote de softwares que sejam os softwares que eu já uso. Porque nos usos, eu já identifiquei qual é a minha atuação, fiz a minha trilha. Não quero saber do orçamento, porque não está na minha atuação. E ok, então isso aqui vocês vão ouvir ainda por aí, mas já adiantando que isso é uma coisa que já foi. Pode passar.
E aí, essa analogia do telefone, né, que a gente, com o BIM, a gente consegue tudo, a última coisa que a gente faz no telefone é falar. Então, praticamente, BIM traz essa interferência com a demais envoltória. Pode passar, né, Build Information Modeling, pode passar. Sempre a parte de construção, informação e modelagem. Não é um CAD melhorado. Ele está dentro de um ciclo completo de produção. E lá, o governo federal já definiu essa estratégia de atuação com o mandate para o Brasil. Envolve pessoas, processos, tecnologia, procedimentos e políticas. É um conjunto. Está associado a projeto e construção. Então, quem projeta e quem constrói entra na questão da gente, de repente, conseguir integrar essa atuação profissional coesa. Temos aí. Agora é passar mesmo, tá? Modelo 3D, estação de desenhos, está vendo representação gráfica, pode passando, está vendo compatibilizações das disciplinas com diferentes arquiteturas, estruturas, instalações, topografia, geografia, e aí para. Então, aquilo ali são disciplinas trabalhadas de forma estanque em softwares quaisquer que você, como usuário, escolha, só que muda o processo, porque eu tenho, no meu modelo BIM, as disciplinas ali representadas por aqueles ciclos, são ciclos de atualização constantes, em que eu integro tudo isso no modelo que ele se chama modelo federado, e eu tenho um modelo tridimensional BIM, que é que ele é efetivamente esse modelo federado, ele é um banco de dados com informação, e o que eu faço é extrair documentações, que são as plantas e cortes que hoje a gente faz em desenho. Então, as plantas e cortes, fachadas, elas vêm como documentação de um modelo tridimensional. Então, eu posso ter tantas plantas, tantos cortes se eu quiser, porque isso são documentações. Pode passar. Isso é um exemplo de especialidades. Seria um modelo federado, que ele é um espaço de cooperação. Pode passar, pode passar. Então, assim, comunicação e colaboração é termo-chave, que a gente passa a trabalhar. Eu posso trabalhar como arquiteta fazendo todas as especialidades, porque o meu nicho é um. Como eu posso trabalhar com colegas que fazem diferentes especialidades e conseguir trabalhar no ambiente colaborativo. O que é um ambiente colaborativo, gente? É o Zoom, quando a gente entra, o Google Meeting, que a gente entra ali num painel com todo mundo junto e a gente colabora, integra, só que um Google Meeting, um Zoom, voltado para BIM, que a gente chama de CDE, Ambiente Comum de Dados. Grosso modo é isso, só para facilitar, às vezes, essa interface de que seja a colaboração. Em que a gente trabalha ali no modelo, começa a discutir o que está acontecendo, issues, problemas de interoperabilidade, de coordenação e colaboração, nas diferentes especialidades, e com toda uma questão do que o BIM, eu trabalho aqui na frente, ó, arquitetura, engenharia, a parte de planejamento de forma coesa, para na construção eu não ter as questões que no modelo tradicional eu trabalho aqui a parte do projeto executivo. No BIM eu estou trabalhando com toda a minha força, é um pouquinho antecipado. Aplicações e oportunidades, é muito rápido aqui também. Eu ainda tenho 3 minutinhos, acho que consigo fechar nisso. Vou trazer uma aplicação que é um pouco fora, mas acho que está dentro para esse fórum, que é a parte de poder público. O poder público está passando por um movimento também de transformação dos seus processos. E aí a gente, quando fala em digitalização, a gente tem que pensar na questão dos sistemas eletrônicos, na padronização de requisitos e apoio para a implantação de BIM. Então, tem um viés de poder público que está essa parte de implementação de BIM. Sistemas eletrônicos é a nova forma, é a forma de operar. Pode passar que eu não vou entrar nos detalhes, tá? A padronização de requisitos sobre condições da edificação são as discussões que a gente tem tido aí sobre código de obras, como são as aprovações automáticas, como isso acontece no Rio de Janeiro, está começando algumas movimentações que têm essa interface com padronização de requisitos e que trazem para nós, arquitetos, uma maior responsabilidade, porque ela é aprovada rapidamente, mas a gente assina lá como responsável pelo que está fazendo. Então, ficou fácil para quem vai construir e para quem vai aprovar. Mas, para mim, enquanto profissional autônomo que estou fazendo o projeto, a responsabilidade recai sobre mim. Então, é importante ter isso muito forte. E BIM, porque o BIM pode acontecer ou não num processo de digitalização. Eu posso ter uma prefeitura, um poder público que ele é digitalizado, que ele trabalha com aprovações por requisito, mas que não tem BIM, mas que pode ter BIM. E se tiver BIM, a aprovação do meu projeto vai ser automatizada. Só que eu só vou entrar na fila para ter o projeto aprovado rapidinho se eu fiz o meu modelo em BIM, eu como arquiteto. Então, a gente ainda não está com BIM em alguns locais no Rio, mas isso pode acontecer. E aí, se eu não entrego em BIM,
em que lugar da fila que eu estou. Qual é o meu lugar da fila do pão? Tá? Pode passar. E, por fim, programa Rio Construção BIM. Esse vai ser bem rapidinho mesmo. Esse é um programa da Firjan, em que a gente tem ali dentro do eixo de tendências, tecnologia e inovação, a Firjan falou o seguinte: pós-pandemia, a gente precisa se posicionar frente a uma atuação para o mercado com relação a BIM. Tá? E aí veio o Rio Construção BIM. A gente trabalha lá desde 2013, eu trabalho desde 2013, nesse movimento de ações de BIM, que era muito voltado antes para a parte de educação com cursos estanques. No novo modelo, a gente trabalhou agora, pode passar, nesse programa que ele tem como motivador movimento de transformação digital na indústria, busca por aumento de produtividade, necessidade de integração com a cadeia produtiva, BIM como primeiro passo da indústria 4.0. E por que a Firjan volta? Porque BIM é legal? Não. Tem demanda legal. O setor vai pedir federação para apoiar o setor, que ela nasceu para isso. Com demanda legal, ela falou, a gente vai ter que olhar para isso. Então não foi porque a tecnologia, porque o arquiteto gosta, é porque está vindo de cima para baixo, ambiente de política. Nesses 4 pilares, pode passar, pode passar, a disseminação do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, que é por isso que eu estou aqui, por isso que é minha parte de função fazer a disseminação do conhecimento. E a gente está com um produto que é para escritórios de arquitetura, para a cadeia produtiva, que é o diagnóstico com plano de implantação, que é um apoio para que os escritórios possam implantar BIM nos seus processos, pode passar, que consta de um diagnóstico, de um plano de implantação, por favor, em que a gente entrega um mapa do que é preciso em relação sempre a pessoas, processos, tecnologia. A gente não vai implementar o BIM, a gente vai dizer para quem não sabe, capacitar o que seja e como fazer para começar. No meio desse plano, a pessoa fala, ok, meu plano já está, que vai ser daqui a 3 anos, daqui a 1 ano. Esse ano eu vou fazer isso entre pessoas, processos e tecnologias. Com planilhas, com fluxos, em que a gente mostra esse plano, né, com roadmap, como esse plano vai ser feito. Pode passar. Temos um portfólio hoje no Senai, que ele é abrangente para a construção, que é objeto dessa parceria com o CAL. Então, a gente está trabalhando isso de forma mais efetiva para logo ser anunciado para vocês essas possibilidades de capacitação do portfólio existente. Na escola, que é o nosso centro de referência que fica na Tijuca, que o Pablo foi visitar a gente, vocês estão todos convidados para fazer essa visita, em que a escola é voltada para digitalização, industrialização e sustentabilidade. Esse é o nosso foco de trabalho de portfólio, né, com BIM como centro, mas tendo Fab Lab, automação predial, eficiência energética, métodos modernos construtivos. A casa lá está aberta para vocês a hora que vocês precisarem. Não só no Rio, como também no estado inteiro. 3 Rios tem um laboratório, só me estendendo um pouco, que faz ensaios de norma de desempenho. Não vou entrar no quesito desempenho, mas Minha Casa Minha Vida, eu tenho requisitos de desempenho, que se nós não aprovarmos conforme a 15575, nós, arquitetos, assinamos por. Então, lá em 3 Rios tem um laboratório que pode apoiá-los em uma série de ações, fazendo essa interface também pelo CAL e pelo Rio de Janeiro. E é isso, gente. Desculpa a correria, que era muita coisa, eu queria tentar dar uma visão, não só um panorama assim, tipo, transformação digital, eu queria entrar um pouco no mérito de BIM e dessas oportunidades que a gente tem. E essa foto é muito assim, né? Não adianta falar para uma borboleta, para uma lava, quando está ali na época de incubação, né? O que é voar? Porque ela era uma lagarta, ela nunca voou na vida. Então é difícil a gente falar o que essa transformação digital vai trazer para cada um de nós. Mas assim, ela está acontecendo, está no nosso bolso e a gente precisa ficar atento. E obrigada pela presença de vocês e pelo tempo aqui nessa apresentação. Obrigada, Cristiane. Vai ficar aí mesmo? Mas né, que aí você estabeleceu a forma de apresentar olhando para a Marta, né? Então, muito obrigada, Cristiane. Então, prestaram atenção que hora nenhuma, né, Cristiane citou nenhum software. Exatamente. Então, é disso que se trata. Agora vamos à apresentação do arquiteto João Gabriel Dreilich. O problema é que o João Gabriel foi meu aluno em algum momento, e aí eu só chamo ele de João Gabriel. Vou me acostumar. Isso aí. Oi, gente, bom dia. Então, meu nome é João Dreilich, eu sou arquiteto, fui aluno da Tanja, né, e eu vou falar aqui um pouco para vocês, como o professor Pablo, peguei a mania da Tanja. O arquiteto Pablo
citou o Solari, que o Solari é um programa de entidades, na verdade significa software livre para arquitetura e engenharia, né? Pode passar, por favor. E ele é um programa de entidades, né, que ele visa fomentar o uso e desenvolvimento do software livre para o nosso mercado de trabalho. Né? E pode passar, por favor. Essas entidades, né, a gente está falando aqui de FNA, FISENG, ABEA, FENEA e outros CAL, não só o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, mas os que deram o pontapé inicial por aqui de fazer essa parceria para promover e dar oportunidade de trabalho aos profissionais que estão ingressando no mercado agora, ou que já estejam há algum tempo no mercado, mas que o custo começa a pesar nas nossas costas, que a gente sabe que ele é muito alto. E para início de conversa, o que é software livre? Né? Software livre, todo mundo tem a ideia ou a concepção de que é uma coisa gratuita, que é uma coisa mais ou menos meia boca, feita nas coxas, e não é sempre assim. Né? Nem sempre ele é gratuito, mas na maioria das vezes é. E na sua essência, o software livre é aquele que respeita a nossa liberdade como profissional. Né? Ele permite que a gente escolha como, onde e de que forma a gente vai abrir os nossos arquivos, de que forma a gente vai visualizar aquilo que a gente criou. Né? Então ele permite que você copie, distribua, que você venda o software, que você estude, que você possa fazer o que você quiser com ele, né, independente do seu objetivo final. Pode passar. De uma maneira mais técnica, quando você tem um arquivo de um programa binário, de um programa proprietário, quando você tenta extrair esse arquivo e ler o que tem nele, você vai ver isso aqui. Isso é uma linguagem de máquina, né? A gente não consegue entender nada, é o que o computador entende para executar cada comando. Pode passar, por favor. No software livre, na maioria das vezes, quando o arquivo também é de código aberto, você tem essa imagem. Isso aqui é o código-fonte de um programa, é uma programação, uma linguagem de programação. Então você consegue entender essa linguagem, desde que você entenda a programação, você entende o que está sendo feito ali, o que está sendo executado. Inclusive, pode modificar ao seu bel prazer, aos seus interesses. Então, aqui você já tem essa diferença. O software livre te permite pegar esse arquivo e abrir em outro software qualquer, independente da empresa, independente de qualquer outra coisa. Pode passar, por favor. E aí a gente cita alguns formatos de código aberto. Né? A gente tem o DXF, né, que ele é o formato de desenho 2D. Né? Todos esses formatos aqui, eles são em formato de texto, então você consegue extrair as informações dele e ter aquela imagem lá. Se você extrair um DXF, você vai ver lá o código perfeito de todos os vetores que contém no seu desenho. Né? A gente tem o IFC, que já está se tornando o formato padrão para modelagem BIM. Né? Então, os softwares livres leem esse formato, os softwares proprietários também leem e exportam esse formato. Né? O SVG, que já há muito tempo já é um formato padrão dos arquivos de vetores. Né? O GITF é um formato para modelagem 3D, então também já está crescendo nos últimos tempos. E o 7Z é um formato também livre para compactação de arquivos, compactação de imagens, pastas, etc. Vou passar, por favor. Então, mas aí vem a questão, por que a gente deve fomentar o uso e o desenvolvimento desse software? Né? É uma questão um pouco filosófica. Pode passar, por favor. Primeiro é o condicionamento. A gente sabe que a gente usar um software, ele condiciona o nosso trabalho. De uma forma geral, a gente vem da faculdade já totalmente doutrinado e condicionado a trabalhar com aqueles softwares que são apresentados para a gente. Né? Todo mundo sabe que não existe almoço grátis, então a gente tem a oportunidade de usar os softwares proprietários com aquela licença de estudante, mas quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente sente o impacto que é não ter mais essa licença e a gente tem que pagar por ela. Né? E aí que a gente percebe que o custo desse condicionamento fica muito salgado no final. Continuando nesse condicionamento, eles condicionam não só o nosso trabalho, mas também os profissionais. A gente começa a exigir que os estagiários que a gente vai contratar, as pessoas com quem a gente vai trabalhar, que trabalhem com esse mesmo formato. Então a gente condiciona toda uma cadeia de criação com base naquilo que a gente trabalha. Então se a gente trabalha num formato e o marceneiro trabalha num outro, a gente já criou ali uma incompatibilidade nesse meio, nessa comunicação. Então a gente prejudica de forma grave a interoperabilidade entre os vários profissionais desse setor. A gente passa a não ser mais protagonista quando a gente permite que as empresas definam o que a gente tem ou o que a gente não tem. Então a gente fomentar o uso, a gente fomentar o desenvolvimento desse software como comunidade, como categoria profissional, a gente puxa o protagonismo para a gente.
A gente consegue ali exigir, fazer demanda, criar soluções, né, e não depender mais das empresas. E mesmo que você não use o software livre, mesmo que você goste de usar o software proprietário, já esteja totalmente habituado, você fomentar esse mercado e que ele exista, a gente cria um poder de barganha com essas empresas, seja para diminuir custos, seja para implementar novas soluções, seja para atender às nossas demandas como categoria profissional. A questão financeira, que eu acho que aí é que pesa mais fortemente, né, em todos nós. A gente sabe que quando a gente sai da faculdade e a gente começa a ingressar no mercado de trabalho, a gente começa a fazer as contas, né, assusta muito o custo que a gente vai ter para conseguir trabalhar, né? Então, essa parceria do CAL com a Solar e as outras entidades, não só uma forma de fomentar esse mercado, como também permitir que os profissionais trabalhem, né? A gente cria uma oportunidade para que a gente possa iniciar a nossa carreira profissional dentro da lei, né? Sem utilizar licenças estudantis para fazer trabalho profissional e, pior ainda, sem utilizar métodos alternativos, né, para utilizar os softwares proprietários. E aqui sim uma questão super filosófica, que é da propriedade intelectual. A pergunta que fica é: a criação, o seu trabalho, tudo que você fez ali, ele é seu, de fato? Você pode abrir esse arquivo a hora que você quiser? Você pode pegar seu arquivo do AutoCAD e abrir onde você quiser? Não. Então, você criou, você teve trabalho, você pensou, você desenvolveu, você fez tudo, teve todo o seu tempo gasto e salvou aquilo no arquivo da WG. Daqui a 20 anos, a Autodesk falha, quebra as pernas e tchau, não tem mais AutoCAD. O que é que você faz com aquele seu arquivo? Onde é que você abre ele? Onde é que você visualiza aquela sua obra? Então, ela é de fato sua? Ou você é só coautor dela, ou outra metade é da empresa? Né? É isso que o software livre te permite. Ele permite não só que você tenha o controle dos seus arquivos, né? Se você daqui a 100 anos quiser abrir um documento de texto, você vai conseguir, né? Nem que você tenha que pagar alguém para programar um software para fazer aquilo, mas você vai conseguir, né? E além disso, é para salvaguardar a memória, né? A gente pode guardar os nossos projetos por tempo determinado, eles nunca vão ser impossibilitados de serem abertos. Então você tem essa vamos dizer assim, a nossa propriedade intelectual preservada, né, como profissional criativo, como categoria profissional que cria. Então, isso é uma questão que pesa muito, que a gente não pensa nisso na hora que a gente está projetando, na hora que a gente está fazendo, mas que quando a gente tem um software que ele realmente faliu, que a empresa não faz mais, aí é que essa questão mais floresce na gente. Então, e por que fomentar o uso e o desenvolvimento? A gente fala aqui não só do uso, né? A proposta do Solar também é fomentar o desenvolvimento do software livre. Pode passar, por favor. Primeiro, né, voltando, o controle nosso como categoria, que a gente pode, vamos dizer assim, pode padronizar formatos, a gente pode definir necessidades, a gente pode criar soluções, como eu disse no início, a gente pode modificar o software ao nosso bel prazer. Então, nós podemos criar soluções que sejam específicas para o nosso escritório, sejam específicas para o nosso trabalho. A gente tem essa liberdade, a gente não precisa ficar esperando, né, a Autodesk, a Graphisoft, inventar a solução. Nós mesmo podemos ir lá, estudar programação e fazer essa ferramenta que funcione para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho cotidiano. Ele também mobiliza, né, nos mobiliza como categoria, porque o grande barato do software livre é a comunidade, é ela que mantém o software vivo, é ela que fomenta de verdade o funcionamento, o desenvolvimento do software. Normalmente eles são pequenos programadores que trabalham de forma independente, muitas das vezes independente. Então, depende muito de nós, usuários finais e desenvolvedores, de fomentar e mobilizar toda uma categoria profissional em prol daquele software, daquele programa. Pode passar por. Padronização de métodos. Então, a gente fala de condicionamento. Aqui a gente tem toda a liberdade de padronização de condicionamento. Então, a gente pode padronizar da nossa forma, fazer do nosso interesse, nosso dia a dia do nosso escritório, e no final a gente vai exportar aquilo no arquivo que vai poder ser utilizado por qualquer outra empresa, por qualquer outro profissional no setor. Então a gente consegue padronizar os nossos padrões, né? Perdão da redundância, mas funciona dessa forma. Pode passar, por favor. Padronização de padrões, de novo, redundância. Então a gente consegue estabelecer os protocolos necessários para a execução do nosso trabalho e para que outros profissionais consigam acessar aquele trabalho de maneira plena, sem necessidade de
fazer um cambalacho para ver, aí não abre direito, né? Tem sempre aquela coisa que abre meia boca, e aqui não, a gente tem um padrão que vai ser mantido ao longo de toda a cadeia produtiva. E o fomento à pesquisa nas universidades, que também é super importante nesse caso. Vou passar, por favor, passar rápido. Aqui a transparência é outra questão muito importante, que a gente não sabe hoje quais são os nossos dados que são enviados pelas empresas. Né? A gente sabe que os nossos dados são compartilhados de forma constante, e isso gera... Pode passar, por favor? Pode passar de novo. Gera problema da legalidade, que a gente tem visto em muitos escritórios sofrendo sanções, né, das empresas, sofrendo processos e tudo de utilização de software alternativo. A questão, dá para trabalhar com software livre? É possível? Então, assim, a gente tem toda a nossa cadeia produtiva, nossa cadeia criativa, permitida toda com software livre, desde o sistema operacional até a pós-produção de imagens renderizadas. Então, até também a análise térmica, análise solar, análise de insolação, tudo a gente consegue fazer hoje com software livre. Pode passar, por favor. Então, a gente tem os Linux como sistema operacional, LibreOffice ali fazendo aquela ponte com o Microsoft Office. O QCAD substituindo o AutoCAD, consegue suprir a maior parte da nossa necessidade como profissional no dia a dia. O LibreCAD, que ele é um braço do QCAD, também serve para o mesmo fim. O FreeCAD começou como um software de modelagem mecânica e hoje já consegue ser utilizado como software de modelagem BIM. Pode passar, por favor. O Blender, que aqui é o software faz tudo, o Coringa, ele é desde modelagem 3D até pós-produção de imagem, criação de vídeo, animação, tudo. Pode passar, por favor. O GIMP para edição de imagens, fazer pós-produção de imagens. O Inkscape como editor de vetores. O Scribus como uma ferramenta de publicação, então fazer pranchas, né, criar publicações, textos, tudo você consegue fazer no Scribus. O QGIS, que já é largamente utilizado no mercado como o software de geoprocessamento de dados. O CodeAster, que aí já é voltado mais para o pessoal da engenharia, que ele é voltado para soluções matemáticas, soluções mecânicas. E Ladybug Tools, que é uma suíte que permite toda a análise do edifício, análise térmica, análise de insolação, análise de ventos e tudo. Então, as ferramentas estão aí. E aí vem aquela questão, eu como profissional consigo trabalhar, consigo fazer essa migração para o software livre? Bom, gente, nós somos arquitetos, nós fizemos uma faculdade de arquitetura, então resiliência é com a gente mesmo. Né? Então, acredito que é possível, sim, a gente fazer, e a gente teve um exemplo disso, que foi o evento que o CAL promoveu no Parque Madureira, no CAL no seu bairro, que foi a imersão solar, que dividiu um grupo de 60 estudantes, 50, que fizeram todo um projeto de ATIS desenvolvido exclusivamente em software livre, desde a concepção do desenho 2D até a modelagem 3D, né, e a renderização dos projetos, publicação de pranchas e tudo mais. Então, assim, pessoas que às vezes nunca utilizaram o software livre conseguiram fazer em 3 dias, né, com uma capacitação de 1 ou 2 dias, mas conseguiram executar um projeto na totalidade, fazendo inclusive pranchas e tudo mais. Então, aqui foi a capacitação dos integrantes dos grupos, né, e aqui algumas amostras de algumas pranchas que foram entregues lá nessa imersão solar. Então, assim, são projetos, claro, a nível de anteprojetos, tudo preliminar, mas 2 dias, né, vale lembrar. Né, então, a gente tem esse nível de mostra de execução de projeto em apenas 2 dias. Né, então, sim, é possível totalmente fazer, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fazer essa migração para o software livre. Pode passar, por favor. Aqui é um exemplo de renderização. Né? Essa aqui é uma imagem minha de, sei lá, 4 anos atrás. Né? Pode passar, por favor. E esse aqui é o nível que você consegue chegar no nível de maquete eletrônica no Blender hoje. Né? Então, é um nível bem avançado. Pode passar. Então, assim, eu convido vocês a conhecer mais o Solari, né? Entrar lá no site solari.org. Perdão. Então, aqui nosso plano de trabalho geral, como eu falei no início. Né? Então, fomentar o uso, primeiro fomentar o uso, depois fomentar a comunidade a crescer, a se engajar, depois fomentar o desenvolvimento desses softwares, e aí realmente
enaltecer essa parte do desenvolvimento que é super importante, e depois aumentar a comunidade de programadores, de desenvolvedores. Né? Então, tem todo esse plano de trabalho definido, né, que são as nossas próximas etapas. De novo, convido vocês a entrarem lá no solari.org, lá tem cursos para todos esses softwares que eu falei, né? Tem outros cursos em desenvolvimento que vão ser lançados, né? E lá no site tem a produção de conteúdo digital, a gente tem notícias sobre, né, as principais novidades sobre os softwares que a gente comentou aqui, sobre outros softwares, sobre divulgação dos cursos do Solari, nas redes sociais. Tem um fórum para integração, se tiver dúvida, pode ir lá perguntar, sempre tem alguém que responde. Pode passar. Esse é meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, tiver com vergonha de perguntar depois, pode entrar em contato comigo. E é bom citar também que essa parceria com o CAL já gerou frutos, né, para quem deseja utilizar o software, se tiver interesse, já tem uma biblioteca de 75 blocos totalmente gratuitos para vocês utilizarem todos esses softwares. Então, a gente consegue executar, fazer o nosso projeto, utilizar os blocos que o próprio CAL e o Solari disponibilizam. Blocos desde estudo preliminar, nível de estudo preliminar, até projeto executivo. Então, tem blocos bem detalhados, bonitinho, para renderizar, tudo certinho. Então, gente, obrigado mais uma vez. Desculpa de novo a correria, mas agradeço a presença de todos aqui. Obrigado, João Gabriel. Só lembrando, né, que os cursos que estão lá, né, no site, que inclusive foi distribuído um QR Code que está num marcador de texto. Isso, obrigado. Quem não pegou, pode pegar depois uma coisa é que lá está também o software para fazer o download, né? Não está só o curso. E os cursos são vídeos, né, curtos que eu digo que eles são distribuídos e a gente vai assistindo e colocando. Nós também teremos, provavelmente no seminário em outubro, né, um seminário sobre software livres, e teremos uma imersão direcionada a profissionais, porque essa primeira imersão foi direcionada mais a estudantes. Então, no futuro próximo, nós estaremos divulgando também uma outra possibilidade. Agora vamos dar continuidade, né, à última apresentação da mesa da manhã, com a arquiteta Amanda Crespo. Com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Amanda Crespo. Eu estou aqui a convite da Tanja. Conheci ela tem mais ou menos uns 2 anos, numa palestra que eu dei lá na Estácio, e onde eu fui apresentar o meu escritório e contar um pouco do que a gente faz internamente lá. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu sou profissional autônoma, eu tenho meu escritório desde 2018, quando eu resolvi encarar e abrir o meu próprio negócio. Mas eu trabalho com arquitetura, sou formada, eu sou paulista, acho que já deu para perceber só, né? Mas moro no Rio há 12 anos, sou formada desde 2004, e para eu conseguir explicar para vocês como eu trouxe a tecnologia para conseguir escalonar o que a gente faz dentro do escritório, eu vou explicar rapidamente o que a gente faz lá e qual é o meu nicho de trabalho, para vocês entenderem como a tecnologia hoje me auxilia para que a gente consiga atender as grandes construtoras. Vai aparecer alguma coisa aqui? Em algum momento? É a primeira. Em 2006, comecei a trabalhar numa construtora em São Paulo, e a gente começou lá atrás a desenvolver um programa de personalização de unidades. Não sei se vocês conhecem como isso funciona na construção civil, mas é basicamente o seguinte: quando as construtoras lançam um empreendimento no mercado, vocês recebem book de vendas, vocês recebem as plantas que vão ser criadas, né, e construídas naquele empreendimento, e a maioria das construtoras permitem que os clientes escolham como eles vão configurar o layout dentro da sua casa e a escolha de alguns acabamentos, claro que seguindo uma série de regras estabelecidas e alguns detalhes técnicos de cada construção. Pode passar. Pode passar de novo. Então, assim, em 2006, quando a gente começou a trabalhar com isso, era uma coisa muito embrionária. Então, a gente
montava uma sala de atendimento na obra, chamava cliente por cliente, abria a planta, mostrava, olha, aqui a gente pode tirar essa parede, aqui a gente não pode tirar essa parede, vamos escolher os pisos, e a gente tinha aquele tanto de piso espalhado, louça, metal, era uma confusão, a gente ficava às vezes 2, 3 horas com o cliente dentro de uma sala de reunião. Então, se você pega um empreendimento com quase 200 unidades, a hora que você transforma isso em horas de reunião para você escolher um apartamento, isso começa a ficar muito manual. Porém, você personalizar a sua unidade começou a crescer no mercado de uma forma muito rápida. E a gente, enquanto cliente, quer ter a possibilidade de ter a sua casa do jeito que você gostaria e da forma como se adapta ao seu estilo de vida. Então, as grandes construtoras, acho que basicamente todas as construtoras, São Paulo foi o pioneiro nisso. Foi assim que eu vim parar no Rio, então eu trabalhava na Gafisa, na época em São Paulo. A Gafisa me exportou para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui, fiquei, gostei muito daqui. Me adaptei rápido. E estou aqui há 12 anos. E eu vim para montar o programa da Gafisa no Rio. E assim eu fui passando de construtora para construtora. Uma pessoa me puxava, vamos agora montar o programa de outra construtora. E assim eu fui indo. Quando chegou em 2018, eu acabei percebendo que todas as construtoras teve uma grande crise do mercado imobiliário na época. As construtoras começaram a reduzir as suas equipes e a personalização são etapas de dentro de um ciclo de um empreendimento que é muito grande. Entre lançar e entregar o empreendimento para o cliente, às vezes vão 2, 3, 4 anos, dependendo do tamanho do empreendimento. E a personalização, ela entra em algumas etapas do processo, não são em todas. As construtoras tinham grandes equipes que cuidavam disso dentro de casa, e eles começaram a passar isso para fora de casa. E eu falei, poxa, eu conheço a maioria das pessoas, eu que desenvolvi o programa na Gafisa na época, vou abrir o meu e atender de forma por fora. E assim fiz, abri o escritório em 2018, descobri o meu nicho, que é o nicho de personalização, é o que eu sei fazer, é o que eu trabalho, a arquitetura é extensa, né? A gente tem uma gama muito grande para trabalhar. Então, o meu know-how, o que eu trabalho dentro do escritório é a personalização. A gente faz a gestão, pode passar? A gente faz, pode passar mais uma? A gente faz a gestão entre o cliente e a construtora. A nossa função é fazer com que a obra se torne uma obra rápida, limpa e de fácil execução e que a gente consiga atender a demanda do cliente. Então, a gente faz essa interface. Por quê? A construção é rápida, e a gente, enquanto cliente, quando a gente é cliente, a gente quer conversar, a gente quer entender o processo, então tem toda aquela parte de conversa e tal. Então, a nossa intenção é fazer com que esse fluxo se torne um fluxo mais rápido para a construtora e, ao mesmo tempo, acolhedor para o cliente, porque a gente tem que atender as duas demandas. Aqui são alguns exemplos só de plantas que a gente que eu estava falando, que o cliente pode escolher, optar, isso a gente desenvolve dentro do escritório. Pode passar. Algumas construtoras permitem que os clientes façam qualquer tipo de personalização, dependendo do nível de empreendimento. Algumas saem com plantas pré-determinadas, então você pode tirar um quarto, abrir cozinha. Tem algumas consultoras que permitem que o cliente faça o que quiser, e a gente entra nessa parte até para fazer a compatibilização disso tudo. A gente faz a parte de orçamento. Então, tudo que diz respeito à personalização, a gente cuida do início ao fim, passando, inclusive, pela parte de entrega de obra e acompanhar. Tem algumas obras no Rio que a nossa equipe acompanha para se certificar que o cliente escolheu é efetivamente o que está sendo feito na obra. E aí entrou a parte da tecnologia ao meu favor. Eu atendo várias construtoras e eu precisava escalonar. Quando eu trabalhava dentro de casa, dentro da construção, existiam algumas empresas que desenvolviam programas que facilitavam a escolha das opções que os clientes têm, ou de planta ou de acabamento. Só que são empresas que, quer queira, quer não, são empresas que trabalham com desenvolvimento de software. Não necessariamente são arquitetos, engenheiros ou que já trabalharam em construção. Então, era um processo um pouco mais engessado, e que se o cliente ligasse para tirar qualquer dúvida, é óbvio que a pessoa não iria saber tirar, porque não é o know-how dela. Então, eu falei, bom, eu tenho uma empresa que
que faz essa gestão de personalização e eu preciso automatizar ela e fazer com que a gente consiga atender 100% da demanda. Conheci um rapaz, porque, como o professor estava falando, a gente não cresce sozinho nessa vida. Quanto mais gente do lado, melhor. Conheci um rapaz que desenvolve sistema, mas que é um técnico de engenharia, né, um engenheiro técnico. Ele tinha um programa desenhado. Eu falei, poxa, vamos desenhar um modelo que eu consiga atender a maioria das construtoras e que eu tenha um olhar do arquiteto e de quem já trabalhou em obra para saber como que a gente pode facilitar isso. E assim surgiu o nosso programa de desenvolvimento, então, de personalização. O cliente entra no meu site, ele coloca o CPF, a gente tem, quando vai ter um novo empreendimento, vamos supor, o Cal vai lançar um empreendimento, ele vai me passar a base de dados dos clientes dele, eu vou imputar isso no meu sistema, o cliente vai entrar no site e vai digitar o CPF. Quando ele digitar o CPF dele, ele vai ter acesso ao empreendimento dele, com a primeira página que ele vê são as informações do empreendimento que ele comprou, quando entrega, foto, né? Dando uma visão inicial do empreendimento dele. Pode passar? Pode passar. E aí a primeira coisa que ele vai escolher é a planta dele. Então, na nossa plataforma, ele já vai ter acesso a todas as plantas que ele pode escolher dentro daquela unidade. Existem construtoras que a gente tem, às vezes, 18 opções de planta. Porque é uma miscelânea, é uma confusão, é muita coisa. Mas aí o cliente ele pode ver, ali é uma imagem muito pequenininha, mas quando ele clica, abre um PDF com todas as informações que ele precisa ter na planta, layout, cota, onde é porta, onde não é, e ele consegue ir abrindo e entendendo quais são as diferenças de planta que ele vai ter de um empreendimento para o outro. Em alguns casos, a gente tem custo para essa modificação, e aí ele tem um catálogo enorme de todas as plantas que ele vai oferecer. A partir do momento que ele escolhe a planta dele, ele clica em selecionar, e aí a gente pode passar para o próximo, ele entra nas opções de personalização. E aí a gente desenvolveu um sistema para facilitar com que o cliente veja como isso vai ser entregue, sem a gente ter a necessidade de sentar com o cliente e mostrar item a item. A gente sabe que você ver o revestimento numa imagem, num 3D, num computador, é infinitamente diferente do que você ver ele ao vivo. Mas isso está tudo descrito no nosso sistema. Então, se o cliente quiser tirar um print ou imprimir o que ele está escolhendo, ir numa loja no tempo dele, na hora que ele quiser, porque hoje em dia tempo, né, é dinheiro, e a pandemia fez com que a gente acelerasse esse processo, ele fica à vontade para ir onde ele quiser. Então, a gente apresenta para o cliente sempre a primeira imagem, que é o padrão. Olha, você vai receber dessa forma. E conforme ele clica nos sinais de mais, abre um menu do que ele pode escolher naquele item. Então, por exemplo, na parede do box, naquele caso, ele clicando nesse primeiro xizinho aqui, aparecia um catálogo de pisos, de revestimento de parede, e aí ele vai personalizando conforme a demanda dele, gosto dele, e vai vendo automaticamente. Obrigada. E ele vai vendo automaticamente como o apartamento dele vai ficando. Então, a gente passa... Eu coloquei uma imagem para vocês de um banheiro, que é onde a gente tem a maior gama de personalização. Ele pode mudar, inclusive, o chuveiro. O chuveiro é diferente na imagem. Mas a gente passa por sala, por cozinha, às vezes por garden, kit churrasqueira, kit piscina. E o cliente vai clicando, vai aparecendo o que ele pode ter ou não dentro da unidade dele. E ele já vê, inclusive, o orçamento. Porque toda personalização tem custo, né? Não tem como não ter custo. O empreendimento foi concebido com um revestimento padrão. Tudo que for colocado a mais ou de diferente naquela unidade, isso precisa ser pago. A gente atende muito cliente lá. O sistema hoje ele tem um Fale Conosco, que sempre é direcionado para os meus arquitetos, e eu acabo dividindo cada empreendimento para um arquiteto, porque... para você saber tirar dúvidas, você tem que saber conhecer aquele empreendimento e muda de empresa para empresa as regras. Então, eles ligam muito para tirar dúvida. Poxa, Amanda, mas para eu trocar, vamos supor, o piso do banheiro, você está me cobrando R$1.000. E eu vi o preço desse item lá na loja, eu vou gastar R$500. Falei, tá, mas você pensou que a mão de obra para um piso de 40 por 40 para um de 1,20 por 1,20 é diferente? A gente tem uma logística na obra.
o barracão da obra tem que ser maior. Quando você compra um tipo específico de piso, você tem um tamanho de almoxerifado. Quando você compra vários, você tem um tamanho muito maior. Você tem que dividir por tonalidade. Você tem que ter alguém acompanhando. Você muda a quantidade de cunha, Isso tudo é um valor agregado. Então, esse custo a gente também faz no escritório, porque você tem que considerar o custo cheio para o cliente. E o cliente, às vezes, não tem essa percepção. Então, muito cliente liga para tirar dúvida, e quando a gente explica para ele o que está incluso nesse valor, ele fala, fica mais barato. Falei, fora a dor de cabeça de você quebrar e fazer depois. Né? Você já entra com ele pronto, sem encontrar garantia. Se você quebrar um imóvel que a construtora acabou de te entregar, você perde a garantia, pelo menos, daquele ambiente. Então, isso facilita muito para o cliente. E facilitou para a gente e para a obra, por quê? A incorporação e a construtora saiu desse processo. Entrou o nosso escritório para fazer essa gestão de personalização. E eu entrego para a construtora o pacote completo. Hoje o nosso sistema, o cliente sai com um orçamento feito, ele consegue ir e vir e fazer quantos orçamentos ele quiser dentro daquela unidade. Claro que ele tem um prazo. Primeira coisa que ele vê lá é o prazo que ele tem, porque a gente tem um prazo de obra e um prazo para comprar os revestimentos. Por exemplo, uma Porto Belo da vida hoje está pedindo quase 180 dias para entregar um piso, então a gente precisa acelerar o processo. Então, a gente tem um limite estabelecido para que ele faça essas escolhas, mas ele consegue fazer quantos orçamentos ele quiser, ele sai com o orçamento feito. Hoje a gente já tem também a integração do sistema com o DocSign, a pandemia acelerou até esse processo de assinatura eletrônica. Então, hoje, conforme o cliente ele faz as escolhas dele. Aqui eram algumas opções de kit que apareciam, mas pode passar. Quando ele finaliza a escolha dele, ele recebe tá certo, é isso mesmo que você quer, ele dá um ok. O sistema vai travar, no sentido de ele não vai poder refazer a escolha, porque a construtora precisa ter uma escolha só. Automático, o sistema vai mandar um e-mail para ele via DocSign, ele vai entrar, ele vai assinar. Isso vai para os diretores das construtoras e de quem tiver que assinar. E depois ele assina esse orçamento e esse contrato já assinado. A gente faz essa gestão no final de pegar todos esses contratos. Eu tenho algumas coisas que eu faço posterior a isso, placas de obra, alguns detalhamentos que as construtoras pedem, e algumas construtoras a gente acompanha também o desenvolvimento da obra, mas isso que eu estava no próximo slide. A gente facilita a obra, porque se tem uma coisa que eu acho que não tem como, a pessoa que executa a obra, ele precisa ter alguma coisa na mão dele. Se ele não tiver, ele não vai fazer do jeito que tem que ser feito. Então, como a personalização faz com que a obra não se torne mais uma obra padrão, cada apartamento é de um jeito, então a gente condensa as informações numa planta única, que a gente chama de Kanban, coloca na entrada de cada apartamento para que cada empresa que entre lá para fazer o seu serviço saiba o que ele tem que mudar naquela unidade para que atenda a demanda do cliente. Então, a gente faz essa consolidação, entrega para a obra, eles executam e a gente acompanha. A intenção é que o cliente saia satisfeito, que a construtora não tenha retrabalho, porque a gente sabe que personalização é um trabalho mais manual, é um trabalho para quem está na execução que é rápida, demanda um olhar mais cauteloso, mas a gente sabe também que cada vez mais o cliente tem a informação na palma da mão dele, como a colega estava falando. E se você falar para o cliente, mas você não vai poder tirar essa parede, ele vai jogar na internet, vai falar, mas o seu vizinho ali vai deixar eu tirar a parede, então eu vou ali porque ele vai me deixar tirar a parede. Então, a personalização é um caminho sem volta. Começou em São Paulo, muito forte em 2006. O Rio de Janeiro hoje, 99% das construtoras fazem, e eu converso com algumas construtoras de fora desse eixo Rio-São Paulo, que já estão ligando em função do programa, e a personalização está começando a expandir para outros campos, além Rio-São Paulo. Goiânia, Brasília é um campo que está começando a ficar forte nisso também. Então é isso, prazer estar aqui hoje. Queria agradecer a vocês de terem paciência para me ouvir. Não desistam se vocês querem ser autônomos. No final, sempre dá tudo certo. E seguem meus contatos também, se quiserem falar alguma coisa, se quiserem conversar, tomar um café, conhecer o escritório, quiser um dia ir na obra para ver como é que funciona, estou à disposição de todos. Obrigada. Muito obrigado. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos agora abrir um breve
momento de perguntas e respostas. Já começamos? Beleza. Então, bom dia, sou Robert, arquiteto, autônomo também. Queria primeiro dar os parabéns para todos os palestrantes, que acho que foi uma palestra extremamente inovadora, e coisa que é rara de ver até em outros fóruns de arquitetura. A gente está vendo aqui tendo esse privilégio num evento que é gratuito para a gente, né? Minha pergunta vai direcionada justamente para a última palestrante, a Amanda. Eu vi que você fez eu achei fantástico esse processo que você apresentou para a gente, né, que envolve arquitetura, tecnologia, inovação, processos. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu também tenho uma vontade pessoal de desenvolver sistemas ágeis para atuação no nosso setor. E eu queria ter no mínimo assim, a única coisa que eu achava que eu queria ter visto na sua apresentação era o mapeamento do fluxo do processo, porque você fala de tanta coisa, desde o contrato até orçamento, plantas e gestão, que isso aí é um fluxo gigante. Eu imagino que isso debruçou muito tempo. E o quanto de tempo e de recurso que foi empenhado para desenvolver esse sistema, porque acredito que assim, eu como autônomo não tenho linhas de crédito para financiar um sistema grande desse, por enquanto, né? A menos que o CAL faça um banco coletivo para financiar a digitalização de processos. Sim. Então, aí eu queria entender assim, quanto tempo levou para amadurecer esse teu processo para você chegar nesse estado da arte que você apresentou aí. Obrigado. Nada. Não, com certeza. Como que você chama? Robert. Tendo por base, Semiramis, eu sou arquiteta e urbanista de Belém do Pará. Estou morando aqui há 1 ano e meio. Estou chegando quero me juntar a todos vocês. Fantástica a apresentação dela com relação ao BIM, né? E aí, da Cristiane, e aí eu já chego complementando a pergunta dele. Aonde é que você vai chegar? Que momento você pretende chegar com o metaverso? Veja, pois você veja, a pergunta de prova. Espera aí, eu vou responder primeiro a dele, que é mais fácil. Eu já volto para a sua. Primeiro, quando a gente começou a desenvolver em 2018, eu te falo que o programa ele não está 100% pronto, né? Ele vai sofrer, nunca vai estar. No início desse ano, em janeiro, eu considerei ele do jeito que eu queria que ele estivesse. Então, foi um processo de 2018 até final de 2022. No meu caso, eu não tive que pôr muitos valores agregados. Por quê? O programa ele entra para apresentar para o cliente o que ele pode escolher. O que ele pode escolher é feito ainda de forma manual. Planta, projeto executivo, orçamento com as suas infinitas planilhas de Excel. A gente pega essas informações e imputa no sistema. O sistema, eu tenho um sócio. E ele já tinha um programa um pouco mais... Ele tinha um embrião de um programa e a gente começou a juntos desenvolver um programa. E ele falou assim, poxa, ele falou para mim lá atrás, Amanda, eu não sou o cara do comercial, eu não sei falar, eu detesto falar em público. Eu falei, pois eu gosto, então vamos se juntar, vamos ser amigo. Você desenvolve o programa e eu entro com um trabalho de divulgação para que a gente consiga colocar esse programa dentro das construtoras. Você topa? Vamos fazer? Vamos. Eu imputei alguns valores de hora trabalhada da equipe que desenvolveu o programa, mas não foi nenhum valor astronômico. Foi um valor que dava para pagar enquanto autônoma. Mãe de gêmeos, então tipo, é um valor super ok, dava para pagar, dava super para pagar, é isso. E com a expectativa de que a gente conseguiria escalonar esse programa e colocar ele dentro das construtoras e que isso nos traria um lucro. Como que a gente faz?
quando a gente entra numa nova construtora, que é o primeiro empreendimento que a construtora vai trabalhar, a gente cobra um valor de implementação do sistema. Então, esse valor acaba pagando os custos do sistema para a gente dar uma remodelada, porque a gente consegue, dentro do programa, mudar algumas nuances para ficar com mais a carinha da construtora, e aí a gente cobra esse valor, e esse valor de implementação do sistema vai diretamente para a equipe dele, que é o meu acordo com ele, e a gente cobra um valor de montagem do sistema. A montagem do sistema é feita pela minha equipe, e aí a gente consegue mostrar para o cliente como ele fica. Então, a gestão, o que envolve gestão, imputação de dados no sistema, tirar dúvidas, falar com o cliente, é um orçamento meu, e o resto é um orçamento dele. Claro que ele sabe do meu, eu sei do dele, nós somos sócios, e a gente consegue implementar dessa forma. Mais ou menos. O meu cliente é a construtora. O cliente da construtora... Desculpa. O cliente da construtora é cliente da construtora. Eu não posso captar esse cliente para o meu escritório, porque isso também envolve questões éticas. Muitos me pedem, Amanda, você é tão legal, você não pode fazer meu projeto de decoração? Eu falo, olha, não, até porque não é o meu know-how, não é o que a gente faz no escritório, eu acho que não faz sentido. Indico uma lista de arquitetos para que eles procurem e tal, isso já combinado com a construtora previamente, mas a gente não pega esses clientes final, então eu não uso isso para captar para o meu escritório. O meu público-alvo são as construtoras e incorporadoras. Eles são os meus clientes. Okay. Então, quando o cliente dele me liga, eu vou responder como construtora e eu me posiciono dessa forma. Olha, sou um braço da construtora X que auxilio na parte de personalização, mas sou, entre aspas, do lado dele. Claro que a gente sempre tenta aquele jogo de cintura, os clientes sempre ligam para pedir coisas extras do que está sendo oferecido no programa. Algumas coisas eu já sei que não vai ser possível, até por questões técnicas. Outras, às vezes, a gente pede, às vezes a gente consegue, aí depende do empreendimento. Então, eu fico meio que nesse meio termo. Entendi, tá? Obrigado. Nada. E com relação à sua pergunta de prova, veja bem, não existiu ainda nenhuma conversa nesse sentido, não partimos ainda para isso. Alguns poucos escritórios que a gente trabalha, porque eu pego o projeto executivo pronto, eu não desenvolvo o projeto executivo. Tem alguns escritórios no Rio que modelam no BIM, e isso me facilita para gerar o orçamento, desde que as informações tenham sido imputadas no BIM, o que na maioria dos casos ainda não está acontecendo, da forma que deveria, né? Enfim, e aí, mas alguns escritórios já modelam em BIM e facilita, às vezes, para quantitativo mais do que para previsão orçamentária. O mais próximo que a gente chegou da realidade virtual, digamos assim, era o óculos que o cliente coloca e ele consegue ver a imagem do apartamento dele ou do ambiente dele 360. Mas foi o máximo que a gente chegou. Acredito que vai ser um processo um tanto quanto longo, porque a partir do momento que a gente tem um sistema e eu entrego isso para o cliente, ele pode acessar de onde ele estiver, eu preciso que ele tenha a tecnologia na casa dele, no celular dele. Então, se torna um pouco mais complicado. A gente tinha a realidade virtual no stand de vendas na época do lançamento. Microfone. Você já ouviu falar do Spatium. Agora eu não me lembro se é Oi ou se é IO. É IO. Ele não conheço. Eu acabei de criar uma galeria virtual lá e é interessante que, de repente, porque me deu um insight aqui, né, do que você está mostrando, da personalização, e, de repente, poderia fazer algum tipo de interação com esse site. Ele é gratuito, livre, é bem interessante. Pode ser, de repente, uma... É isso aí, João. De repente, pode entrar e fazer um link aí com essa questão. Eu acho que é algo para a gente pensar ali na frente. Depois vou até pesquisar, porque eu realmente não conheço. Oi, acho que é boa tarde, né? Meu nome é Samuel, sou arquiteto também. A minha pergunta é para o João Gabriel, né? Isso, João Gabriel. Assim, eu creio que hoje a nossa maior dificuldade de se libertar dos programas que a gente foi
acostumado a usar, não é só que a gente usou na faculdade. É por conta também de uma questão importante da praticidade do uso, tipo bibliotecas. Como eu trabalho com design de interiores e design também de casa, só que aí eu tendo uma vasta biblioteca, eu faço o meu trabalho com um dia. Se eu tiver que modelar cada coisa que eu vou fazer numa sala, ou cada coisa que eu vou fazer numa cozinha, eu vou demorar, sei lá, 2 semanas para fazer o mesmo ambiente. E aí eu queria ver se teria como a gente propor, como a gente dissemina isso para a pessoa usar um programa livre e fazer igual o concorrente, não sei se eu posso falar o nome, o concorrente fez, tipo, abrir para a rede, para todo mundo botar um modelo lá de um programa livre. Então, você tem o programa livre e tem a rede aberta para todo mundo botar e a biblioteca virar exponencial, a biblioteca. E aí, sim, vai tornar viável a utilização do programa 3D ou seja o que for. Então, a pergunta é boa. Os principais motores dessa mudança somos nós, né? A gente tem que começar por baixo, né? Essa é uma ideia do próprio Cal e da Solari, que é começar de baixo para cima. Você começar pelas universidades, você ir, né, inserindo isso nos escritórios e nos profissionais. E, vamos supor, você falou de interiores, né? A maioria que deve usar o SketchUp, alguma coisa desse tipo. O Blender, por exemplo, ele importa os arquivos de SketchUp, ele importa e você pode mudar os materiais e tudo, mas ele consegue importar, né? Você tem um trabalhinho ali de você limpar o modelo, porque a malha do SketchUp é uma porcaria. Então, ele tem que melhorar essa malha, mas é totalmente possível. Ele importa modelos do 3D Studio, né? Então você consegue trabalhar, né? A única questão é quando o software não consegue importar. Por exemplo, o QCAD, ele não consegue ler DWG na versão gratuita dele, na versão da comunidade. Mas existe uma ferramenta que é a Open Design Alliance, né, que é uma aliança de várias entidades que promovem o uso de software livre, né, criaram que você pode transformar de DWG para DXF gratuitamente. Então ele faz a transformação do arquivo, você consegue usar os blocos, né, em 2D no QCAD. Então, assim, a maioria dos softwares livres, eles conseguem importar de uma forma até que boa, até que muito eficiente, os blocos, os arquivos dos softwares proprietários. Fora que a maioria dos blocos, por exemplo, no próprio SketchUp, na 3D Warehouse que tem lá, você consegue exportar em colada, né, que é DAE, que é um formato que todo software livre de modelagem 3D consegue ler. Então, assim, você tem algumas saídas, claro que leva um pouquinho mais de trabalho, você tem que aplicar os materiais e tudo, mas é possível, e vai começando assim, né? E aí você monta a sua própria biblioteca de acordo com a sua utilização. Depois você exporta no próprio arquivo do Blender ou no arquivo OBJ, que já é aberto também, né? Então tem essa possibilidade, mas assim, os principais motores, quem vai fazer realmente a diferença nessa hora de você expandir, disseminar isso, somos nós como os profissionais. A gente monta a nossa biblioteca e você pode disponibilizá-la gratuitamente. Existem vários e vários sites de distribuição desses blocos gratuitos, né? O Blender tem Blender Swap, Blender Kit, tem um monte lá do Blender que ele fornece gratuitamente uma penca de blocos que são de altíssima qualidade mesmo, bloco que você usa em projeto de alto padrão mesmo, sem brincadeira, sem coisa boa mesmo. Então, assim, depende da gente, como profissional, começar a disseminar e começar a utilizar, e depois disseminar. Né? A gente começar a falar para os outros profissionais, falar, pô, dá para fazer, eu fiz isso aqui no Blender, fiz no QCAD, fiz no sei lá onde, mas tem opção. Então, né, nós mesmos vamos criar esse motor para esse software começar a ser utilizado em larga escala. Bom dia, meu nome é Flávia Pantoja, recém-formada. Sou com o João, primeiramente. Eu conhecia o QGIS ainda na faculdade. A faculdade me promovia a ter inscrições, né, no CAD, Revit e tudo mais. O QGIS me ajudou muito. Uma situação que eu acho até interessante, fiquei muito atenta com relação aos programas livres, porque desde ainda como estudante, eu comecei trabalhando no gerenciamento de obras. Então, eu literalmente fico dentro da obra.
não sou a responsável, mas eu estou ali também para auxiliar. Faço essa conversa. Construtora, às vezes shopping, e o cliente. Então, quanto construtora, às vezes dentro da obra, uma situação que me promoveu a pensar nos programas livres é a questão da leitura do próprio programa no celular. Situações de acontecer da plotagem estar errada, a gente precisar ter uma precisão melhor do espaçamento entre um móvel, onde vai ser, entre as paredes, e aquela questão do, como você falou, os softwares alternativos não permitirem uma leitura precisa. Baixei uma vez para ler o CAD no celular, isso se transformou na obra numa situação assim, baixa no meu celular, passa o arquivo para eu poder fazer a leitura dentro da obra. Que existe assim, somos obrigados a ter o projeto dentro da obra, acontece que às vezes rasga, às vezes molha, às vezes não temos um escalímetro dentro da obra, e precisa ser tudo muito dinâmico. Então, quando tem um programa, um aplicativo, então, que eu possa fazer a leitura e ter a precisão do espaçamento de cadeira, que às vezes já aconteceu situação de estar na obra, qual é o tamanho da cadeira? Qual é o espaço que está até a parede? A gente tem um espaço mínimo. Deus do céu, só sabe como eu precisei de 5 centímetros para poder... para conseguir dentro de uma obra. Então, um programa assim que possa ter essa precisão da leitura do direto, não sei se o Solari tem. Eu vim saber agora com você na sua palestra. Mas, se não tiver, é algo muito legal, porque não é só o arquiteto, não é só o engenheiro, as pessoas, o encarregado da obra que precisa, às vezes não está alguém que tenha a habilitação. Já fiz várias vezes o celular, às vezes do pessoal da obra é melhor do que o meu. Como estudante, os celulares deles eram melhor que o meu. Então, eles têm um aplicativo na qual eles têm uma facilidade, que eles possam fazer essa medição na hora, e mesmo já fiz videochamada, de ler projeto, deles mostrarem, apontar nessa situação e ter essa dimensão exata para quem está dentro da obra, que é diferente de quem está no escritório, de que tem uma precisão, e às vezes a gente precisa de uma resposta imediata, principalmente na leitura do projeto, quando a gente não tem a cota, né? É muito importante. Então, essa precisão eu acho bem válida. Se não tem, mas se tiver, me fala que eu já vou baixar e já vou levar para a obra. Camila, sou arquiteta também, mineiroca, né, como ela, vim de Minas, estou aqui já há 12 anos. A minha pergunta foi a intervenção que eu fiz durante a palestra da Cristiane, que se a gente se preocupa, né, em fazer os projetos, mas aí chega na obra, compatibilização, isso ainda é uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer, principalmente quando nosso setor é muito terceirizado, né? Então, nem todo mundo está na mesma gama, e quando chega também na hora de executar, se o fato, como eu falei, o parágrafo da lei inteira, se isso vai, como está vindo de cima para baixo, se isso vai fazer realmente que entra na cabeça de todo mundo aí de mudar o mercado. Bem, em primeiro lugar, parabéns aí às palestras que foram incríveis, né? Muito contribuidoras, né? E esperançosas, né? A minha pergunta vai para a Cristiane e para o João, pelo seguinte: Cristiane, na palestra, salientou o quanto é importante esse conjunto de informações, né, estruturando o BIM, que muita gente tem na cabeça que o BIM é o Revit, né? O BIM é o ArchiCAD. O BIM são os softwares, não é? O BIM é todo um conjunto sistemático de várias disciplinas que se compõem para o mesmo propósito.
E aí, a grande dificuldade, como você disse, que desde 2000, né, nós estamos aí nessa busca, nessa total informação, né? Então, se informa, como o evento de hoje. É uma informação de dados, de elementos, de coisas novas, né? Estamos sempre muito no campo da informação. Mas no campo da prática efetiva, ela está há anos-luz lá atrás. Está quase antes de Cristo, né? Por quê? Quais são as dificuldades, e falo eu como profissional, e aí um pouco como vocês podem contribuir na resposta. O primeiro impeditivo de todo esse processo conseguir se implantar efetivamente é custo. Vocês teriam como falar para todos nós uma noção dessas diferenças de custo entre os softwares oficiais que compõem todo esse sistema, os livres, né? Como é a diferença, o que isso impacta na questão financeira de todos que estão aqui desejosos de ter essa noção, não que seja o valor exato, não é isso, né? Porque caso a caso, tudo tem um preço. Mas uma noção, eu acho que está todo mundo nessa expectativa também. O segundo problema no mercado é que quando nós estamos tentando implantar o BIM, um escritório de arquitetura modela a sua arquitetura, mas o calculista não modela a estrutura. Às vezes nem isso. Aí a estrutura está em 3D, a arquitetura está em 3D, mas a instalação não está. A infraestrutura está longe disso, porque é um outro programa que tem que conversar, os programas têm que se falar entre si, então a compatibilidade é uma informação extremamente importante, relevante. Por quê? Porque às vezes você está num programa que é 3D, mas ele não é compatível com os dados de informações matemáticas, que é o que estrutura o BIM, né? O interessante do BIM é você poder estruturar todo o processo em 3D e ter as informações matemáticas, o quanto eu gasto de tijolo, de tinta, o quanto que aquilo custa, né? Ter uma relação junto ao mercado. Então, tem uma base de dados muito mais complexa do que só entender que o BIM é ver o projeto em 3D, né? Então, aí, outro passo, as grandes construtoras já implementam o BIM, mas não na sua totalidade, né? Porque o BIM deveria funcionar da seguinte forma, em alguns lugares funciona. Eu uma vez fui a uma palestra da Zaha Hadid, que ela disse que ela só tinha feito um único projeto 100% no BIM, completamente no BIM, que é onde a construtora lá identificava que quando ela fez a fundação deslocou 5 centímetros para a esquerda. E o próprio sistema informava a estrutura, que informava a arquitetura e que ainda dizia quais eram as consequências. Então, é um sistema mesmo muito complexo, né? E desejoso. É muito assim, de muito desejo para todos nós, né? Que ele aconteça, que ele realmente seja implementado, né? Então, essas questões, né? Como vocês poderiam, né, contribuir para todos nós numa informação mais coesa entre os dois, complementarem entre si sobre essas questões? Tem 2 perguntas para a Cris e uma para o João. Podemos começar com a Cris? Pode ser? 2 perguntas complexas, né? Tentar responder de forma integrada. A primeira é que a decisão de cima para baixo, ela não vai fazer com que a gente realmente internalize efetivamente o BIM de ponta a ponta. Ele vai ser um indutor. Então, vai ter um momento que, nesses movimentos, quem está aqui da parte técnica subindo, querendo responder a essas demandas legais, quando isso acontecer, aí sim a gente vai ter um movimento de cima para baixo e de baixo para cima. O movimento do técnico, né, de nós técnicos, para a linha de atuação, ela foi até predecessora a essa questão de demanda legal.
O que eu consigo visualizar aqui, com a demanda legal posta, com prazos estabelecidos e a verba para o poder público saindo prioritariamente para quem trabalha com BIM, isso vai vir como uma avalanche. Se a gente não tem isso em perspectiva, o poder público vai ser exigido, vai tomar as providências porque tem TCU, TCE fazendo auditorias e exigindo. E a gente aqui embaixo, como autônomos, como arquitetos, como profissionais da área, a gente pode ser surpreendido. Então, uma atenção para que a gente não seja surpreendido nesse movimento que vai acontecer. Não tem um delta T para a gente falar, vai ser amanhã, depois? Não, mas no fim do ano, agora em dezembro, a lei de licitações já substitui nesse parágrafo que ela intitula BIM. Então, isso é um ponto de alerta para nós, enquanto técnicos. Nas obras e nas atuações, cada vez mais, você vê o colega falando da necessidade de um celular, de um software livre, cada vez mais isso vai acontecendo. E para os próprios nós funcionários em obra, isso facilita muito, isso agiliza. E quando eu falo em BIM, pegando o gancho da parte do software livre, nós temos hoje, o Brasil vai ser signatário do Building Smart em um dos chapters, um dos capítulos, que é o Building Smart prega Open BIM. O que é Open BIM? Trabalhar com BIM no I da informação, que é totalmente aderente a questões do software livre, porque BIM não é software, mas isso a gente pode ter os softwares proprietários e pode ter os softwares abertos. Aí eu linko com a questão de como a gente faz essa interface. Foi um pouco o exemplo do que eu dei dos telefones, né? Quando eu opto pelo software proprietário, quer seja porque eu tenho blocos, eu tenho famílias, eu tenho elementos que vão me dar produtividade, quer eu opte pelo Open BIM, pelo software livre, isso tem um ponto específico que é do usuário, quando ele trabalha de forma unitária, quando eu, enquanto arquiteta, trabalho sozinha, fazendo tudo ao mesmo tempo, que pode ser escala nossa, enquanto autônoma, de algum nicho de mercado. E aí isso é mais facilmente resolvido, em que eu, tendo maior verba, entendendo benefício e produtividade, eu opto por fazer um pagamento no proprietário, porque vai me dar benefício, ou não, mas isso eu estou trabalhando de forma unilateral, trabalhando de forma específica, né? Sendo especializado naquilo. Mas a nossa construção civil, ela é fragmentada, ela envolve uma série de agentes, envolve uma série de atores. E aí a gente está num momento de transformação em que a nossa maturidade de BIM, quando eu falo nossa, eu falo do setor da construção civil, cadeia produtiva, fornecedores, arquitetos, engenheiros, eu não estou especificando quem ou o quê. A nossa maturidade ela ainda é muito baixa. A nossa integração é muito baixa. Eu vejo o BIM começando pela parte de colaboração, não pela parte de software e hardware. Primeiro eu tenho que entender como eu trabalho colaborativamente, como um colega perguntou para Amanda, quais são os fluxos? Como eu mudo meus fluxos em função dos meus usos BIM? Quem que sou eu nesse contexto? Quem é a minha rede? E aí a gente hoje foi publicado também do ponto de vista de normas, a gente tem normas sendo publicadas para apoiar no BIM enquanto gestão. Existe hoje a ISO 19650 nas partes 1 e 2 e com a portaria 20 que fala do CDE, que traz, e a ISO ela é mundial, né? É uma linguagem para BIM, que ela está traduzida para o português, então é uma ISO que nós, enquanto profissionais, podemos acessar, de repente, pelo apoio do CAL, com descontos, com acesso, eu não sei, ou adquirindo a própria ISO. Mas a ISO traz as questões de gestão e a ISO traz um tema que é o plano de execução BIM, que é a partir do plano de execução BIM, junto com os BIM mandates, que são documentos de gestão em que a gente estabelece partes envolvidas, gestão de projeto. Eu, arquiteta Cristiane, trabalho quem são meus parceiros, quem fornece a personalização do meu apartamento na construtora. E quem fornece trabalha com que software? Ou eu, como incorporadora, vou trabalhar com quais construtoras? Como vai ser meu processo de aprovação da prefeitura? Quem é minha equipe? Qual o nível de detalhamento de informação que eu quero nos meus projetos de especialidade? Qual vai ser meu ambiente comum de dados? E como eu vou trabalhar? Então, a ISO traz eu já vou encerrar, a ISO traz esse padrão de como se trabalha, que ainda temos uma maturidade baixa. O plano de execução BIM é um documento que estrutura o combinado, que o combinado não vai sair caro, e a gente pode, inclusive, entender, olha, não tenho ainda maturidade para fazer isso, porque eu, como arquiteta, modelo e coloco informações, mas o meu calculista ainda está trabalhando em outra base. Puxa, a Amanda, que é maravilhosa, ela está lá com a base dela, do executivo, que vem dos escritórios, que não colocam no orçamento ainda. Então, assim,
de forma coesa, enquanto equipe, pela plano de execução BIM, se estamos trabalhando num programa piloto, nem que seja para começar o piloto. O que é que cada um tem que incrementar em seus processos para essas entregas efetivas? Então, eu responderia que existe hoje o plano de execução BIM, existe olhar do curto para um médio enquanto escala, enquanto rede de trabalho, e todo mundo colaborativamente entender esses steps da implementação de BIM para que essa curva aconteça um salto de aprendizagem de pelo menos 2 anos. Mas ele não é 2 anos, não é 2 anos amanhã. É 2 anos hoje, quando a gente está na palestra aqui, né? E o que a gente faz quando volta para casa com as nossas informações adquiridas? E custo, para fechar, variável. Desde... Ótimo, perfeito. Custo, ISO 19650, partes 1 e 2, com a portaria de CDE, que é de Ambiente Comum de Dados. Tem uma última pergunta aí? Isso. Boa tarde. Meu nome é Maria Cláudia, eu sou arquiteta, né? E, primeiramente, parabéns às exposições muito bem colocadas, muito importantes, tudo que vocês trouxeram aqui. Eu fiz algumas anotações com relação, eu queria pontuar, ao gerenciamento das revisões, porque é uma coisa também que eu trabalhei também em construtora, muitas vezes estando na obra, a revisão última não estava na obra. Então, isso também é bem importante para ser colocado aí, não sei se nos softwares, não sei como é que a Amanda lida com isso lá nas construtoras, mas é uma questão também importante. O outro ponto que eu anotei é o estímulo nas universidades. A colega recém-formada falou que na faculdade ela tinha acesso aos softwares. Só que quando você se torna profissional, você tem que adquirir. E aí entra de novo o custo e como que isso chega, legal esse plano de execução BIM, porque tem que ter um plano grande, senão a gente não consegue. Porque mesmo que você falou, Cristiane, de vir de cima para baixo, de baixo para cima, tem que vir dos dois lados, porque a gente não consegue, como pequenininho, vai implantar e vai esbarrar naquilo que a outra colega falou, que eu uso, mas o calculista não usa, o instalador, o projeto de instalações não usa. Mas a gente está caminhando, né? E eu queria falar de uma experiência, que quando eu fiz uma pós-graduação com professores da UFMG, eles tinham um laboratório dentro da universidade que permitia não só os alunos, mas profissionais, que eles utilizassem o laboratório para fazer os projetos BIM com o suporte da universidade. Eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes você não consegue adquirir o programa, mas você também não consegue comprar o equipamento, porque o equipamento também é caríssimo para adquirir, para você colocar o software dentro dele, entendeu? Então, eu achei isso muito interessante na época, e eu queria saber o quanto as universidades estão investindo nisso, e eu acho que as próprias instituições, por exemplo, como o CAL, poderia ter um laboratório dentro com esse tipo de suporte. Um exemplo, tá? Mas... é isso, fica a dica. Então é isso, gente. Obrigada. Eu tenho 2 segundos, vou pegar a parte final. Lá no Senai, no Senai da Tijuca, a gente tem um espaço de Fab Lab e um espaço de laboratório BIM, que nós estamos estruturando um projeto para que o uso seja disponibilizado como se fosse para uma espécie de ambiente multiuso, para arquitetos, para engenheiros. A gente está desenhando esse projeto e vai ser um prazer apresentar aqui para o CAL, na pessoa do Pablo, para a gente poder pensar aí, a gente de repente consegue fazer uma interface com esses ambientes. Que já vi que está ficando muita pergunta para o próximo fórum, porque... Eu queria só complementar o que a colega falou, eu não sei, não prestei atenção ao nome dela, mas falando de faculdade, de professor, a gente está num fórum de autônomos. A gente não sai da faculdade sabendo como tocar o nosso próprio negócio. A gente sai querendo só trabalhar para os outros. E eu acho que o CAL, enquanto instituição, se tivesse alguma coisa voltada para isso, que trouxesse profissionais autônomos para conversar mais, ou que aquele banco de horas que você tinha falado, que se disponibilizasse a conversar com as pessoas que estão na faculdade. Conversei muito com a Tanja isso lá na Estácio, porque a gente não sai da faculdade preparado para o mercado de trabalho,
que seja para o mercado de trabalho para nós mesmas. A gente sabe que eu vou procurar emprego, vou trabalhar, tudo bem. Mas a gente não tem um suporte da faculdade, nem durante a faculdade, quiçá depois que sai dela, para que a gente tenha know-how, expertise, ou que saiba por onde começar mesmo, é o beabá. Aí fica... Tinha que estar? Eu sempre achei isso. A gente sai sabendo fazer projeto, mas a gente não sai sabendo trabalhar. A gente não sai preparado para o mercado de trabalho. Então, só para ficar a dica aí. Tem uma pergunta lá, e o João ainda tem uma resposta para fazer, e nós precisamos fazer a dinâmica ainda. Por favor. Meu nome é Henrique do Carmo, eu sou apaixonado pela arquitetura, mas eu atuo exatamente no empreendedorismo. Eu sou contador especialista em autônomo. E meu objetivo de ter vindo aqui foi exatamente saber isso. Porque a faculdade não prepara as pessoas para serem empreendedores. E a única coisa que vai fazer com que um profissional que se formou na faculdade mude a vida dele é o empreendedorismo. Então precisa saber abrir uma empresa, o contador precisa ajudar em todas as etapas. Eu estava até falando com um colega aqui de vocês no início, que eu falei que o segredo não é sair da faculdade e ir para a construtora. Esse não é o segredo, que você vai mudar. Formação CLT. O segredo é você prestar serviço para as construtoras. E existe exatamente muito nicho, e eu, como contador especialista, eu me coloco à disposição até do CAL para ajudar. Eu até falo que futuramente eu quero fazer faculdade de arquitetura, porque é uma paixão minha mesmo. Eu sou um arquiteto, assim, apaixonado, mas não sou técnico. Então, eu vi no empreendedorismo, na contabilidade, ajudar os profissionais. E, assim, os arquitetos estão muito, hoje, defasados na questão de ajuda. Exemplo do empreendedorismo. Quem de nós aqui não tem um amigo ou um colega que você, ao visitar a sua casa, perguntou assim: posso mudar isso aqui? Eu posso fechar essa parede ou aumentar essa parede? Aí você, como arquiteto, deveria falar o quê? Olha, eu vou fazer um trabalho e vou te mostrar. Você já tem que começar a cobrar. Empreendedorismo é isso. Você trabalhar em prol da sua arte ou da sua profissão. Henrique do Carmo, me coloco à disposição para ajudar vocês aqui. Obrigada. Tinha uma pergunta. Desistiu da pergunta? Eu queria falar sobre a construtora, como trabalhar menos, por exemplo, faz loteamento, sabe? Loteamento. Eu pedi para falar emprego, horário, arquitetura, sabe? Eu falo, meu Deus, sabe? Eu tenho que contratar, contrato. Uma construtora, tá? Para uma construtora, eu estou para você, eu estou preparado para fazer obra de desenho, você consegue, como não, preço, orçamento, eu falo, tá, mas a pessoa você pagar, R$2.000, a construtora, e trabalhar muito, sabe, melhorar, para poder fazer o mercado, a pessoa tem da casa, porque a construtora melhorar a equipe da construtora, para poder trabalhar melhor. A pergunta sobre orçamento, né? Como melhorar a relação entre o orçamento e o preço, né? A precificação. No produto final, você quer dizer? Na venda do apartamento? O valor do metro quadrado. Depende, tem um N fatorial muito grande, né? Existe aonde esse empreendimento está sendo lançado, se ele é na Lagoa, se ele é na Barra, se ele é em Ipanema. Existe o valor agregado, existe o nível de
de técnica que você vai colocar ali, por exemplo, é um empreendimento 1 por andar, é um empreendimento 15 por andar, você vai dividir os elevadores por quantos apartamentos, se é para um só. Então, existe um N fatorial muito grande. É feito sempre um estudo de viabilidade na época da compra do terreno, que quando a construtora vai comprar esse terreno, ela estuda para saber, a gente fala muito isso na construção civil, para saber se aquilo vai ficar em pé. Então, você faz uma análise de custo de construção, de equipe, de técnica, de projeto, você coloca todo o valor agregado ali, a sua margem bruta, você coloca o seu lucro, e aí você chega no valor de metro quadrado. Quando você chegar no valor de metro quadrado, você tem que saber se aquele valor atende ao público de onde você vai lançar esse projeto. E aí você sabe se isso vai se sustentar ou não. Não tem uma forma de bolo, não tem uma... não tem como, não existe uma conta certa, depende de cada construtora, depende do material que vai ser empregado, depende de muita coisa. O sistema construtivo, o N fatorial é muito grande para eu conseguir agora te falar assim, olha, dá para fazer dessa forma. Nesse caso não tem uma receita de bolo. Foi ela desculpa, não lembro seu nome. Flávia, então, a vantagem do software livre é justamente essa, porque os formatos eles são leves e eles são abertos. Então, qualquer desenvolvedor pode fazer um aplicativo que lê esse tipo de informação no celular. Eu sei de 2 para Android, é o Schemata CAD e o CAD Pockets. São 2 que leem o arquivo DXF. Você pode tanto ler quanto editar no próprio celular, né? Ele facilita muito. Ele não tem lá as ferramentas de edição maravilhosas, mas numa emergência, ali, uma correria, ele funciona sem problema. Então, a pergunta que não quer calar. Preços de Rio Grande do Sul, não são daqui, mas são dessa semana passada. A versão completa do software, né? CAD, 8.000 ano por máquina. Vim Revit, 11.000 ano máquina. Design pacote Adobe com Acrobat, Photoshop, Illustrator, InDesign, 4.200 por máquina. Office, isso, 1.000 ano máquina. Total com programas completos, R$24.000 por ano máquina. Então, como vocês estão sentados, vocês não vão cair, mas se tivessem em pé, cairia, né? A versão simplificada fica em 5.000, mas a versão simplificada é o que é a versão simplificada. Então, essa informação que alguém pediu está dada. Eu queria, só fechando agora a mesa da manhã... Não, eu... Tá, então faz a pergunta e depois você fala. Eu não queria fazer uma pergunta, não. Só queria fazer uma observação. Meu nome é Roberto, eu estou fazendo 52 anos de formado. Meu CAL é 1131, o qual tenho muito orgulho. O meu é 1.400, então você ganhou de mim. Estou fazendo 75 anos agora, continuo na ativa. Eu queria parabenizar a capacidade tecnológica de vocês. Eu não cheguei, na minha escola não é essa. Continuo na ativa, mas eu só queria fazer uma observação a vocês como experiência de vida profissional. Que vocês usem essas ferramentas, mas que essas ferramentas são simples ferramentas, como foi a minha primeira lapiseira. Que vocês não deixem nunca e esqueçam a sua capacidade de criação. Porque sem a capacidade de criação, não adianta ter nada dessa tecnologia. Porque a capacidade de criação é para que nós fomos formados. Nós somos arquitetos, criadores. Nós somos inventores de uma boa solução urbanística, de uma boa solução de moradia, e que vocês não abandonassem isso nunca. Porque o pouco que eu consegui na minha vida profissional foi com poder de criação. Se vocês tivessem assistido uma palestra do Niemeyer, como eu assisti, que ele simplesmente desenhava num papel canson com carvão, vocês iam ver Brasília construída naquele papel canson com um simples carvão. Isso tudo, essa ferramenta é ótima, eu tenho usado. O grau de informação é maravilhoso. Eu desenvolvo projetos industriais, projetos domiciliares,
projetos comerciais, tudo que cai na rede é peixe. E eu só quis agora me levantar só para fazer essa declaração, para que vocês não esqueçam do seu poder de criatividade. Tá? E eu espero que agora, no próximo bloco, eu estou aqui para tentar ouvir a parte de tributação, que como nós, como autônomos, eu já fui autônomo no início, já tive vínculo empregatício muito tempo, voltei a ser autônomo, já fui sócio de construtora, e o que me preocupa para vocês que estão começando agora é uma outra parte, além da tecnológica, que é da tributação. E isso a gente precisava resolver, porque é uma coisa que me preocupa demais para a gente, sendo profissional liberal, ter que ser um PJ. Isso é um absurdo. Então, eu só aqui estou dando a minha experiência de vida. Se vocês quiserem conversar, eu estou aberto para o que vocês quiserem. Muito obrigado. Então, agora sim, fechando, olha só. Nós temos um seminário em outubro, já está programado para o final do mês, e eu acho que a gente tem que pegar essas demandas que aqui já surgiram, né? É claro que o Conselho está patrocinando o Solar, o desenvolvimento do software livre. Então, tudo que você via na forma de demanda, e esse seminário que a gente vai fazer em outubro vai discutir isso, olha, quais são as ferramentas que os colegas que estão trabalhando precisam para poder trabalhar melhor. Então, o que você colocou, Roberto, que você colocou, Clara, né? Flávia colocou, são demandas que a gente, de fato, pode propiciar. A do laboratório, não sei. Cadê a do laboratório? Ela já saiu. Ainda bem que saiu. Aí depois... Então, tá bom. Era só isso, tá bom? Muito obrigado. Então, agradeço a presença dos palestrantes, né? João Gabriel, Amanda, Cristiane, muito obrigado. E nós precisamos correr, porque senão a gente vai perder a dinâmica de network, que é um dos pontos altos, né, que a gente estava esperando nesse dia de hoje. Mas essa mesa de migração digital, nós sabíamos que teria muita demanda, por isso colocamos ela de manhã de propósito. E a questão é que o objetivo do Conselho, né, criar algumas estratégias, né, que sejam para ajudar os escritórios a migrarem digitalmente. Então, exatamente como, não sabemos, porque não é só cursos, né, de software livres, né, não é só uma questão de processo, não é só o software, né, como estávamos vendo aqui. Nós precisamos capacitar e alterar a forma de planejamento, a forma de pensar, pessoas, a tecnologia, é a ferramenta, mas também é o processo como um todo. Então, vocês estão aqui, nós estamos todos aqui, na verdade, para pensar isso juntos, né? Muito obrigada, mesa. Obrigada. Aplauso, então, para nossos...